Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu farei hoje algumas observações sobre o primeiro ponto de doutrina da congregação cristã em relação à sua prática, em relação à fé que orienta e que conduz as massas que integram essa denominação religiosa. Então, no seu site oficial, lá tem os 12 pontos de doutrina. Nós já sabemos que houve alterações na redação desses pontos em relação a um outro documento que eles tinham impresso, em outros inários e até mesmo em uma convenção de 1936, se não falha a minha memória. Houve alterações na redação de alguns desses pontos. Então, eu vou estar lendo a última redação, ou seja, aquilo que a cúpula ou os mandatários da fé das pessoas da congregação colocaram na última versão dos pontos de doutrina. Eu farei algumas ponderações sobre outros pontos de doutrina, não necessariamente aqui em sequência, em outros vídeos, mas hoje eu estarei falando do primeiro ponto, o ponto sobre a crença deles sobre a Escritura. Então eu vou fazer uma leitura e vamos fazer alguns comentários. Diz assim o primeiro ponto de doutrina: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daí é citado 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16, 17 e Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Bem, o que nós podemos observar aqui deste tópico, ou deste ponto doutrinário da congregação? Num primeiro momento, parece ser algo até razoavelmente evangélico, esta afirmação aqui. Mas muitas coisas ficam ainda em aberto. Muitas coisas ficam ainda sem explicações claras do que de fato a congregação crê. Então vamos começar aqui. Quando é dito que cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la, como contendo a palavra de Deus, daqui a pouco comento algo sobre esse contendo. Então assim, quando eles dizem que crê na inteira Bíblia Sagrada, isso quer dizer que eles aceitam como a palavra de Deus, ou contendo a palavra de Deus, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, qual é a interpretação que eles dão para o Velho Testamento? É notório que há uma linguagem dispensacionalista em muitos membros da congregação cristã. Isso é bem dominante, E especialmente para aquela batalha que eles têm muito contra o dízimo. Então eles têm muito essa ênfase ao Velho Testamento, o dízimo era da lei, então acabou, nada então é necessário seguir aí da época da lei. Porém, quando você pergunta por que na congregação as mulheres não podem usar calças, por exemplo, eles vão mencionar Deuteronômio 22:5, que está na lei. Se você perguntar sobre o Salmo 23, eles vão dizer que aquilo diz respeito aos que servem a Deus. Enfim, não dá para saber de fato qual o princípio hermenêutico que eles possuem para a interpretação do Velho Testamento aí à luz do Evangelho, Então, o crer na inteira Bíblia é algo que precisa ser explicado, como é que eles interpretam a inteira Bíblia, Mas aqui continua dizendo assim: aceito como contendo a infalível palavra de Deus. No passado,
alguns, devido a alguns rumores de que um ou outro ancião da liderança máxima da Igreja Cristã do Brasil teria feito algum curso de teologia, principalmente em faculdades seculares, não confessionais. Daí ele provavelmente tenha sido influenciado pela neo-ortodoxia de Karl Barth e tal. Pode ser, né? Como nós não temos nada escrito a respeito dessas mudanças, então a hipótese fica no ar. Agora, se você levar em conta a realidade das massas da congregação cristã, na mente de todo seguidor da CCB, a palavra de Deus não é apenas a que está escrita na Bíblia, né? A palavra de Deus é aquela que o ancião, o líder lá, prega na hora do culto. Tanto que quando eles usam esse costume que eles têm de buscar a palavra, é algo que diz mais respeito àquilo que vai ser dito do que aquilo que vai ser explicado, né? Ou lido na Bíblia. Então, buscar a palavra tem a ver com buscar uma orientação revelacional, um guia, um orientar de Deus ali, uma luz para uma decisão que ele vai tomar. Tanto que nos cultos da congregação, ali os que ficam na porta ali, anotando pedidos de oração, eles entregam aqueles pedidos antes da pregação, ou seja, o próprio que vai receber lá as profecias já tem em mãos aquilo que está presente entre o seu público, né? Quais as necessidades e demandas entre o seu público. E aí quando ele prega e pode ler de Gênesis a Apocalipse, porque ele vai sempre dizer, né? Deus manda te dizer por essa palavra, né? E aí você notando, né? Especialmente quando a gente vai acompanhar algumas pregações que tem na internet, você vê, mas calma aí, a aplicação ali profética, né? Apresentada não é extraída do texto, não é uma interpretação e uma aplicação do texto ou mesmo uma implicação, que já é um pouco subjetiva, mas pelo menos uma implicação de princípios aí. Não, é dito, Deus manda dizer por essa palavra, e aí diz coisas que não tem nada a ver com o texto. Então nós podemos dizer que quando eles afirmam aqui, contendo a infalível palavra de Deus, eles estão dizendo que a Bíblia tem a palavra de Deus e também o púlpito da congregação. Então, essa é, na realidade, o que eu penso, né? A real razão de eles terem colocado que a Bíblia, aceitam a Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. E aí eles dizem aqui também, né? Continuando, né? Então, destaco, eu não acredito que tenha alguma influência de neo-ortodoxia ou teologia liberal próximo disso, não. E isso eu já escrevi em 2013 num blog, né? Ministério Cristão Apologético, que eu já achava isso, já que essa mudança já tem algum tempo. Agora observe que aqui diz também, no primeiro ponto, que é a única perfeita guia de nossa fé e conduta. Aí ficam duas portas abertas aqui a respeito dessa única guia de conduta e de fé. Bom, é a Bíblia, que é a palavra que é a única guia da conduta? Não, não é apenas a Bíblia. A palavra de Deus, como eles estão confessando, também sai do púlpito da congregação. Então, eles estão dizendo que a palavra que está contida na Bíblia e também trazida ali nas pregações da congregação é, obviamente, a direção que aquelas pessoas buscam. Então, alguns dizem, olha, você está vendo o ponto de fé deles a respeito da Bíblia é bem próximo da fé ortodoxa. Não, mas a teologia da massa, o que a maioria das pessoas pensam dentro da congregação a respeito da palavra,
não é a palavra escrita, não é toda a escritura é inspirada por Deus e útil para todos os âmbitos aí da vida do cristão. Não, eles buscam, tanto que há na congregação uma batalha contra o estudo da escritura. Geralmente falam que o estudo da Bíblia mata, né? A letra mata. Então, há até mesmo uma parcial resistência com o conhecimento pleno das Escrituras em uma perspectiva mais teológica, mais doutrinária, mais hermenêutica e interpretações mais profundas. Então, o que eu quero trazer aqui à tona é que a linguagem deste primeiro ponto, ela é quase que agradável aos ouvidos né, dos ortodoxos, desde que esse contendo aí não fosse colocado, e se realmente eles não olhassem para a pregação da congregação como a palavra, como buscar a palavra, né? Porque isso acaba diluindo o que é a fonte revelacional dessa igreja, né? E aí, seguindo de forma bem rígida o que o pentecostalismo acabou produzindo entre eles, é que eles possuem, digamos, de certa forma, uma continuidade revelacional para a conduta, né? Então, as pessoas ali tomam decisões a partir disso. Então, a pregação da revelação é uma guia também para essas pessoas. Então, estas são observações a respeito desse primeiro ponto doutrinário da congregação, que além de não ser tão satisfatório nos seus termos, também ela é muito estranha no que diz respeito ao que os membros da congregação pensam a respeito de palavra. Então, provavelmente é aqui que mora a mãe das heresias dentro da congregação, quando homens não preparados biblicamente, não preparados teologicamente, começam a pregar algumas de suas imaginações e acreditam piamente que Deus esteja falando por meio deles para aquele povo, né? Então, essas são as observações. Deus abençoe sua vida e que você continue crendo na palavra como a única fonte, a única regra de fé e prática, né? Toda a Escritura é inspirada, né? Então, nós cremos a respeito disso. A Bíblia ela é inspirada, ela é infalível, ela é suficiente, ela é inerrante, né? Então, todos esses predicados, a simplicidade da Escritura, a necessidade da Escritura, a clareza da Escritura, podemos, então, observar como sendo um ponto essencial para a fé cristã. O que a congregação cristã do Brasil tem alguns prejuízos doutrinários em relação a este ponto tão necessário. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te sustente sempre na verdade.